Oi! Então hoje eu vou mostrar como editar um vetor para fazer as camadas com o tema Páscoa. Então eu busquei ali no site do Freepik um vetor gratuito para que todo mundo consiga acompanhar esse passo a passo. Eu vou importar o arquivo .eps, é esse daqui. Então eu vou escolher a versão em EPS e vou importar aqui. Ele abriu essa mensagem aqui porque eu não tenho essas fontes, mas como eu não vou usar fonte nenhuma, é só dar OK que ele vai substituir por outra. Então olha só, ele ficou desconfigurado aqui porque eu não tinha a mesma fonte que foi utilizado ali no arquivo. Uma coisa bem legal, né, nesse caso é o seguinte, quando você abre lá a pastinha do arquivo, ele vem os termos de uso, né? Então aqui tem o termo de uso desse documento que eu baixei, ele traz aqui o link das fontes que foram utilizadas. Então, se for o caso, né, de você querer instalar essas fontes, é só vir aqui, copiar a URL da fonte, né, que tem duas no caso, fazer o download, instalar e abrir o arquivo novamente, que ele vai estar bem ok, não vai dar aquela mensagem mais. Mas como eu não vou utilizar nenhum tipo de fonte, eu só vou apagar aqui e ignorar. A gente precisa converter então esse desenho em camadas. Antes de começar, eu vou escolher só um dos coelhinhos, porque o outro pouco muda, né? Só muda a posição aí dos bracinhos em relação ao ovinho. Então, eu vou deletar todos os outros e vou ficar só com esse daqui. Vou apagar a sombra que tá embaixo. Então, o primeiro processo é fazer uma limpeza. Então, o que eu vou fazer? Tirar principalmente os reflexos e as sombras, né? Olha só, aqui tem por cima do ovinho. E tirar, então, toda essa parte que tá tampando. Então, eu vou selecionar as bolinhas aqui. E já vou agrupar para ficar mais fácil de movimentar. Olha só, aqui tinha mais sombras. Então, o que eu vou fazer? Vou desagrupar tudo de novo e selecionar aqui, ó, exibir armado simples, para verificar onde que estão essas linhas. Olha só, aqui eu tenho uma bolinha e esse risquinho do lado tá me mostrando que eu tenho um efeito, uma sombra. Então, eu seleciono uma das partes e eu apago. Eu volto para o modo aperfeiçoado e então eu seleciono tudo de novo, agrupo, olha só, separei ali. Agora eu vou puxar para o lado com o ovo, ó. Então, ok, vou deixar separadinho aqui. Aqui no coelhinho, eu vou trocar as cores só para ficar mais fácil de enxergar. Então, eu vou colocar algumas cores mais escuras. Aqui ele tem alguma coisa esquisita, que é do corpo. Eu já vou soldar ali e jogar para trás. A barriguinha aqui, ó, eu vou diminuir ela e arredondar para ficar mais bonitinha assim. Todo coelhinho, ele tá apresentando uma simetria. O que é a simetria? Quando um lado é idêntico ao outro. Então, como eu mudei a barriguinha aqui, ó, e pode ficar diferente, o que eu vou fazer? Vou criar uma forma aqui, um retângulo, vou cortar, ó, fiz verso menos a frente, Ctrl Shift D para abrir, então, a janelinha de executar etapa e repetir. Vou colocar configuração vertical sem deslocamento, posso até fechar aqui. E a configuração horizontal com espaçamento entre os objetos de 0 para a esquerda, que é para onde eu quero duplicar esse objeto. Com o número de cópias 1, aplico, depois eu venho aqui, espelho, e então eu seleciono os dois e soldo. Agora ele tá igualzinho dos dois lados, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar um pouquinho para cima, ó, sempre alinhando um lado com o outro. Então, ó, seleciono o primeiro, pressiono Shift, seleciono o segundo, pressiono T para alinhar ao topo. E eu vou ajustar um pouquinho mais para cima
vou duplicar as mãozinhas e vou fazer um gabarito de corte. Então, quando eu for montar aqui, ó, eu sei que essa voltinha do braço precisa colar exatamente aqui. Então, vai ficar muito mais rápido na hora da colagem. Já o rostinho, eu vou precisar modificar ele um pouquinho. Então, eu vou trazer ele pro lado, vou pintar de outra cor. Olha só, ele tá com todas as partes separadas. Essa parte da frente, a gente vai fazer um relevo. Então, eu já vou colocar aqui, ó, selecionar todos os elementos e puxar pro lado, duplicando. Agora, eu posso apagar todos esses elementos e soldar com o rostinho. Fiz essa solda, vou tirar o brilho dos olhos, porque a gente não precisa deles agora, e vou diminuir, ó, o tamanho do olho. Para eu deixar os dois olhos iguais, eu vou duplicar esse, agrupar com Ctrl G. Agora eu tenho esses dois objetos selecionados, né? Que eles estão se comportando como um só porque estão agrupados. Então eu pressiono Shift, seleciono o rostinho e C para alinhar ao centro na vertical. Aqui eu vou duplicar de novo esse objeto, porque o da frente eu vou fazer vazado. E o de trás eu vou colocar então uma borda aqui. Ctrl Shift Q para transformar o contorno em um objeto. Seleciono os dois e verso menos a frente. Então essa parte aqui é a parte de trás do rostinho, onde eu vou colocar o olho vazado. Quando você tem dúvida se ficou vazado ou não, é só vir aqui, ó, exibir, aramado simples, e então ele vai aparecer aqui se tá com o vazadinho ou não, tá? Se você não se sente confortável dessa forma, né, de que ficou vazado e não ficou, separa a curva novamente, pinta de preto ali, coloca pra frente e só mantém assim. Quando você for cortar, então você só precisa manter agrupado esses objetos que ele vai fazer o corte certinho. Já a parte de trás aqui, né, eu vou alinhar aqui, deixa eu mandar pra frente, Ctrl Home, e vou alinhar aqui, ó. Então, tá vendo que ele ficou essa borda pra dentro? Isso daqui vai proporcionar um acabamento bem bonito, porque mesmo com um contraste grande entre as cores das camadas, como eu diminuir na borda aqui o tamanho, ele não vai aparecer depois de montado. Então, sempre que a gente está criando um molde aqui no Corel, a gente precisa sempre pensar no objeto, como que ele vai ficar depois de montado, objeto físico. Então, eu gosto de chamar isso de idealização de produto. Então, o que é a idealização? Quando você imagina a melhor forma possível de entregar determinado produto. Então, quando a gente se preocupa aqui com o acabamento certinho, pensando lá na frente, isso faz com que o acabamento do teu produto fique impecável realmente. Agora, olha só, eu vou alinhar aqui de novo, né? Que essa aqui é a parte que vai para trás do rostinho, mas eu tenho as orelhas. Então, o que eu vou fazer? Vou duplicar aqui pro lado, deixa eu tirar o ovinho aqui. Dupliquei pro lado e você notou que eu tô duplicando na mesma linha? Isso daqui acontece quando eu vou movimentar, né, os objetos e eu tô pressionando a tecla Ctrl. Então, ele sempre vai mantendo o mesmo eixo, X ou Y. Então, seja para cima e para baixo ou para os lados. Então, isso mantém já o arquivo bem organizado e você não precisa ficar aplicando tantos comandos de alinhamento na hora de trabalhar. Fica alguma coisa muito automática. Agora eu vou pegar o miolo aqui da orelha, a parte rosa, vou agrupar, tá vendo aqui, ó? E vou passar aqui para essa cabecinha que eu dupliquei. Então eu vou selecionar os dois e soldá-los, né? Então eu já posso colocar aqui de volta e vou duplicar mais uma vez o rostinho pequeno. Então eu vou selecionar as duas partes de fora ali da orelha, soldá-las e alinhar aqui ao centro, soldando os dois objetos. Agora, deixa eu pintar até de cinza aqui, ó, para colocar ali para trás. Então, olha só, eu tenho a camada mais externa, que é essa daqui, tenho a camada de trás, que é o da orelha, tenho o rosto e tenho o fundo do rosto, né?
que tá aqui, para eu não precisar fazer os olhinhos vazados. Como é bem pequenininho os olhos, talvez eu nem precisasse usar, né, deste tamanhão. Eu poderia também simplesmente só fazer um retângulo preto aqui e manter ali do lado, que é para fazer o fundinho dos olhos, tá? Então eu posso até deletar essa parte aqui para ficar menor o uso do material. Agora eu tenho o corpinho, né? Então, se eu passar o corpinho para cá, eu já posso soldar com qual dessas partes? Com a parte mais de baixo, né? Então, seria a parte da orelha. Eu seleciono a parte do corpinho, seleciono a orelha e soldo. Olha ali, ó. Vou trazer aqui para cá. Tá vendo? Aqui, né, a gente acabou de notar que ele tem um buraco. Tá vendo? Quando a gente passa aqui para cá, deixa eu colocar um contorno preto. Olha só, quando eu soldei, ele ficou com esses acabamentinhos mal feitos. Então, como que eu faço para arrumar? Tem duas formas bem rápidas. A primeira é você pegando a ferramenta de forma e selecionando esses nozinhos internos e deletando eles, né? Vai selecionando e vai deletando, ou então eu pego, clico com o botão direito do mouse e venho em separar curva. Então ele vai separar toda essa parte. É semelhante com a função de liberar o caminho composto lá do Estúdio da Silhouette, tá? Então é bem fácil assim de se orientar aqui dentro do CorelDRAW. Vou colocar uma cor mais escura, que é para eu separar ali as mãozinhas. Eu vou mudar elas, então o que que eu vou fazer? Eu não gosto desses cantos aqui com quinas, então eu vou inserir alguns nós e vou deletar outros, para que ele fique bem redondinho. Ele já não deu certo, ó. Vou tornar esse nozinho cúspide. O que que quer dizer o nó cúspide? Quando eu tenho o nó como ele estava antes, né? Conforme eu mexo nesse segmento, tá vendo que a linha na outra parte, né, atravessando esse nó, ele tá mexendo ainda, tá vendo ali? Quando eu torno o nó cúspide, né, seleciono o nó e clico aqui, ó, nó cúspide, eu posso alterar esse lado da linha e ele não vai influenciar o outro lado do nó. Tá, então, sempre que você tem esse problema de começar a editar aqui o nó e cada vez fica pior, volta a etapa, seleciona o nó e vem aqui e torna ele cúspide. Então, ele vai ficar ali bem bonitinho e não vai mais fazer essas alterações. Você edita aqui bonitinho, deixa bem redondinho e o do lado esquerdo eu já vou deletar, tá? Então, olha só, alinhei aqui, né? E como eu já tô usando o comando de alinhamento R e L, olha só, para alinhar a direita é o R, para alinhar a esquerda é o L. Só que ele vai alinhar aqui, né? Então, aonde que ele tá alinhando? No pezinho, é a parte mais externa do coelho. Para eu colocar exatamente ali em cima, o que que eu vou fazer? Pegar a ferramenta de forma e selecionar todos os nós, então eu consigo carregar o objeto segurando por um ponto que eu sei que tem em comum com o outro, né? Então, vou escolher esse daqui de baixo porque nele eu não mexi. E consigo colocar ali em cima. A mesma coisa do outro lado. Então, ó, dupliquei a camada ali e agora eu só espelhei para colocar aqui de volta, ó. Deixa eu colocar outra cor também. Agora a gente vai fazer o rostinho. A gente sabe que não pode ficar usando muita peça miúda para fazer os cortes, né? Então eu também vou deletando as partes mais miúdas. E aqui, ó, tá vendo que esses dentinhos estão separados? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar um vermelho aqui que é para você enxergar melhor comigo. Então, aqui tá a linha, certo? E eu não posso ter isso daqui, tá muito fininho. Se eu soldar esses dois pedaços do dente, né, os dois dentinhos, ele vai ficar aqui, ó, muito fininho e a lâmina para cortar isso daqui vai fazer um corte peludo. Não queremos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deslocar um pouquinho pro lado, ó, bem pouquinho. E então, eu já posso soldar ele, ó, ficou aqui inteiro.
Agora, eu sei também que eu não consigo fazer essa parte aqui tão fininha também. Então, o que que eu vou fazer? Já vou pintar de preto, não quero o nariz rosa, quero o narigãozinho preto e o dentinho branco. Eu vou aumentar um pouquinho o focinho e já vou duplicar, tá vendo? Então, olha só, no momento em que tava aumentando, ó, vou pressionar o Shift, que é para ele aumentar a partir do centro do objeto. Então, selecionei o objeto, pressionei Shift e tô aumentando um pouquinho. Antes de soltar, eu pressiono o botão direito do mouse, ó, e ele duplicou. Ao invés de eu só aumentar, né, transformar o objeto, eu dupliquei. Por quê? Esse daqui eu vou querer que fique com um relevo. Então, essa pecinha eu vou colocar com fita banana. Já aqui, essa parte aqui, eu estou pensando se eu faço vazado ou se eu faço com colado por cima. Para eu fazer colado por cima, olha só, tem que prestar bastante atenção no tamanho que vai ficar. Deixa eu ver o coelho, o tamanho que ficou. Vai dar. Então, antes, né, de finalizar essa parte, eu preciso otimizar isso daqui, ó. Não posso deixar ele com tanta quina. Então, eu venho aqui, ó, janelas de encaixe e escolho essa daqui, filete, vieira e chanfro. Vou deixar o filete e vou aumentando aqui o tamanho do raio. Então, isso vai fazer o quê, ó? Com que as partes com ângulos, né, mais retos, se transformem em curvas. Então, ó, conforme eu vou mexendo aqui, ele vai alterando esse ângulo. E a hora que eu vejo que está ok, eu só aplico. Então, ele vai me dar uma mensagem e vai alterar ali. Notei que aqui também tá um pouco torto, olha. Então, eu já vou arrumar isso porque eu preciso que esse arquivo fique bem bonito. Ok, já soldei com a parte de cima. Eu vou duplicar, ó, Ctrl C, Ctrl V e já vou soldar aqui com a parte de trás, ó, o gabarito. Antes não tinha, ó, ele estava assim, tá? Então, eu pego, Ctrl C, Ctrl V, olha, tem dois objetos agora. Então, eu pego um deles e soldo com a parte de trás. Agora ele ficou... Deixa eu tirar aqui. E agora ele ficou assim, ó, com esse gabarito. Então, eu sei que depois é só vir aqui e colar. Já aqui para a parte do dente, o que eu vou fazer? Eu preciso também manter um gabarito. Então, eu vou pegar, vou separar aqui uma cópia e vou cortar as laterais só dessa parte aqui. Então, verso menos a frente desse lado e verso menos a frente desse lado. Já vi que eu cortei demais, então tem que ficar bem rente ao dentinho ali. Ok, agora é só soldar as duas partes. Então, tem uma parte maior que a do dente, né? Só vou tirar esse acúmulo de nós que ficou aqui, porque isso daqui vai gerar um corte peludo depois. Então, a gente tem que sempre prestar atenção. A gente precisa sempre prestar atenção na qualidade da linha de corte, né? Então, esse acúmulo de nós não pode acontecer, tem que tirar, tá? Aqui também eu vou adicionar o chanfro, então seleciono o objeto e venho aqui, né, mudando. Vai ter que ser só um pouquinho, ó. Ok, agora eu posso colocar de volta aqui a parte de cima, que vai ficar colada ali, e depois eu vou colar o narigãozinho por cima, aqui, e depois eu vou colar o focinho por cima. Então, eu seleciono todas essas partes e alinho lá com o rostinho do meu coelho. Aqui tá o ovo vou duplicar também. Então, a parte da frente eu farei vazado. A única coisa que eu vou separar aqui, a única coisa que eu vou mudar é diminuir um pouquinho o tamanho para deixar ele mais no centro, essas bolinhas não deixando aqui, ó, a borda muito fininha, né? Olha só, se eu pegar aqui uma ferramenta de medição,
eu tenho 1 milímetro aqui, então é pouco. Por isso eu diminuí o tamanho, né, dos buraquinhos onde vão ficar vazados e já fiz ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deletar do outro. Do outro, desse daqui, desagrupa e daí só deleta. Eu vou colocar para fazer a parte de trás, branca, né? Então eu preciso também colocar aqui uma bordinha, Ctrl Shift Q, verso menos à frente e, ó, coloquei cinza pra gente poder enxergar. Vou colocar pra frente e coloquei aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa que eu coloquei lá no rostinho pra mostrar, pra explicar isso daqui. Então, essa parte vai ficar pra trás e essa parte aqui da frente vai ficar vazada no ovinho. Então, eu agrupo tudo, vou colocar aqui, alinho com o coelhinho e só passo as mãozinhas pra cima, dessa forma. Então, esse daqui é o quadradinho que vai ficar atrás, né, do olhinho. Vou girar ele 90 graus para ele caber bem aqui do ladinho. Seleciono tudo, agrupo, né? Então, agora é só exportar. Hoje, eu vou cortar utilizando a silhuete. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu projeto e vou exportar como SVG. Então, agora a gente vai fazer a montagem do coelhinho, que é esse daqui, tá? Eu vou deixar ele aqui do lado. E eu vou começar colando a parte de trás, então, o vazado aqui. Eu vou colocar, então, na parte de trás esse retângulo preto. Eu sempre vou usar bem pouca cola, viu? Só o mínimo necessário para grudar, para unir as partes. E eu já vou colando as partes mais miúdas, para não ter perigo de perder. Então, esse daqui, eu vou fazer o seguinte, vou passar uma colinha aqui atrás. E vou colocar o dentinho ali. Olho pela frente para ver se não ficou torto. Já vou deixando ele secar ali. Aqui no rosto eu vou colocar a parte de trás, ao invés de colar aqui, eu vou colar a parte rosa, usando cola mesmo, aqui na parte de trás. Sempre observando os contornos onde que uma peça se encaixa na outra. Agora sim eu posso colocar o rostinho. Na hora de colar, eu sempre vou posicionar e olhar de cima para baixo para ver se ele tá bem colocadinho. E só depois que eu vejo que ele está bem alinhado, eu solto, pressionando então aqui um papel sobre o outro. Para fazer a parte da frente, a bochechinha, então eu tenho a parte do narizinho. E como ele é bem pequeno, eu vou colocar a cola na minha mão, ao invés de passar na peça, e com a pinça eu vou passar então assim, ó, a cola na mão e tirar já o excesso. Aqui temos o gabarito do nariz, então eu vou colar bem certinho ali em cima. E aqui a parte de cima do narizinho eu vou colocar com uma fitinha banana.
Posiciono, então, sempre olhando de cima para baixo. Aqui a bochechinha eu vou colocar com cola mesmo, porque eu não quero que fique com aspecto de relevo. A gente só coloca a fita banana onde a gente quer mesmo que fique com relevo. Se a gente acha que não precisa ter relevo, vai de cola. Na barriguinha, eu vou colocar com fita banana também. E agora, os bracinhos que eu tenho aqui, eu vou usar essa fita aqui, que é bem pequenininha. Vou colocar aqui bem no cantinho. Por quê? Porque eu tenho o ovo pra colocar aqui no meio depois. Então, eu não posso colocar a fita banana muito na frente, porque vai atrapalhar o posicionamento do ovinho. Então, eu vou colocar, ó, a fita bem pro ladinho. Posiciono aqui nessa voltinha, que é o meu gabarito. E a mesma coisa do outro lado agora. E agora, para fazer o ovinho, eu vou colocar a fita banana. E agora é só colocar aqui junto com o coelhinho. Pega as mãozinhas. Se quiser, pode já colar. Eu vou colocar aqui uma fitinha só, porque se eu quiser tirar, não vai ficar difícil de tirar depois. Prontinho.